Examinando as Escrituras, livro do profeta Isaías, estamos no capítulo 2, vamos ler o versículo de número 6. Pois tu, Senhor, desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque os seus se encheram da corrupção do Oriente e são agoureiros como os filisteus e se associam com os filhos dos estranhos. Então nós temos aqui uma palavra profética que nos revela o que havia acontecido na mente, no coração do povo de Israel. A casa de Jacó havia se desviado da palavra de Deus, da orientação de Deus, dada através de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, José. Então, de tal forma, o povo de Israel havia cometido uma desobediência, porque Deus os alertou para não darem ouvido, não seguirem o caminho, a orientação, poderíamos dizer a filosofia das nações que os rodeavam. E aqui a palavra está dizendo que a razão de Deus, o Senhor, estar desamparando o povo, a casa de Jacó, justamente o motivo é porque os seus, o povo de Deus, a casa de Jacó, se encheram da corrupção do Oriente. E Israel estava ali situado, habitando uma região que faz a fronteira entre o Ocidente e o Oriente. E a direção de Deus, desde Abraão, é que o povo de Deus saísse do Oriente, qualquer região mais ao Oriente, até o extremo Oriente, fosse Japão, China, Índia, Pérsia, região do Irã, do Iraque, que saísse daquela região e que fosse na direção do Ocidente, na direção ali da terra de Israel, que pudesse ter acesso ao mar Mediterrâneo. E a partir dessa posição central, justamente na divisão entre Ocidente e Oriente, Israel fosse testemunha ao mundo todo, porém convivendo com esta mentalidade ocidental. Veja que Abraão habitava com o seu pai, Terá, ali na terra onde hoje está o Iraque, bem próximo ao Irã, bem mais ao Oriente, caminho da Índia, por terra. Rota da Seda, caminho da China também, daquelas regiões montanhosas ali. Porém, Deus mandou Abraão sair desta terra, da terra dos seus pais, e ir para a terra a qual o Senhor o estava chamando, onde já percebemos estaria ali um propósito de Deus, havia, claro, as razões, os motivos. Então Abraão deu um passo de fé. Embora ele não soubesse exatamente, claramente, todas as coisas, ou a maior parte delas, Abraão não sabia o motivo, por que sair da casa dos seus pais, por que deixar a sua herança e ir para esta outra terra. Nós, com o passar do tempo, vamos entendendo. O primeiro passo foi de fé, mas a fé não é irracional. A fé antecipa a razão, vai por uma ordem de Deus, mas com o tempo você entenderá a sabedoria de Deus. Deus vai fazer tudo com uma razão justa, com uma causa, com a sua sabedoria. E a sabedoria de Deus foi levar a palavra de Deus, a revelação de Deus, o seu povo escolhido, o seu povo separado, para a região do mar Mediterrâneo, para ter acesso à cultura ocidental.
E por que que Deus estava orientando Abraão a sair do Oriente para a direção do Ocidente, para alcançar o Ocidente? Aqui nesse texto de Isaías, nós temos apenas aqui uma rápida pincelada apresentando um motivo para que o povo de Deus se afastasse do Oriente e fosse em direção ao Ocidente. Diz assim, porque os seus se encheram da corrupção do Oriente e são agoureiros, como os filisteus, e se associam com os filhos dos estranhos. Então, há uma razão na cultura oriental, da qual fazem parte ali os filisteus, toda aquela região do Oriente Médio e do Oriente distante, o Oriente próximo e o Oriente distante, o Extremo Oriente. Então há uma razão para que a cultura oriental não se adapte com tal liberdade, tal condição para a obra de Deus, para a palavra de Deus, para a fé em Deus, como há essa condição na mentalidade do Ocidente. Por isso Deus manda Abraão, saia da terra do seu pai no Oriente e vai para a terra mais ligada, com condição de acesso ao Ocidente. Por que isso? A palavra de Deus nos diz que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, uma característica preponderante no Ocidente é a busca da liberdade, liberdade de expressão. Voltaire, por exemplo, foi um filósofo francês que viveu entre 1694 e 1778. Foi um escritor, foi um historiador francês e que ficou conhecido em seu papel significativo no iluminismo. Ele tinha um pensamento crítico e ficou conhecido, famoso pela sua defesa da liberdade de expressão. Ele fazia oposição a todo tipo de intolerância, a toda a rejeição ao debate, ao diálogo, à reflexão. Uma das frases de Voltaire que se tornaram uma das frases mais importantes da história, não só do iluminismo, mas de toda a liberdade ocidental, é a seguinte: posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Então, essa citação a Voltaire nos faz entender já o porquê de Deus ter chamado Abraão para sair da terra do seu pai mais ao oriente e fosse mais para o ocidente, numa região propícia ao acesso por mar, uma liberdade, uma acessibilidade maior à cultura ocidental e também a levar os seus filhos, a levar a palavra, o seu conhecimento para o Ocidente. Porque o mover do Espírito Santo de Deus, ele se dá com a liberdade. É preciso que você seja batizado com o Espírito Santo e que ele se mova na sua vida e que ele possa tomar justamente a sua voz, a sua palavra, para expressar a palavra de Deus. Ele é como o vento sopra onde quer, você ouve a sua voz, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Então o Espírito de Deus, ele se expressa com liberdade através da voz, através da palavra, que ele vai nos inspirar. Ele vem habitar dentro de nós, ele está aqui, ele está habitando, ele está se movendo. Nós nos movemos à medida que o Espírito nos move, porém a sua expressão é através da sua voz, através da palavra.
nós vamos abrir a nossa boca e o Espírito Santo fala através de nós. Então, é preciso que neste lugar onde está o Espírito do Senhor, é necessário que haja liberdade. E o Espírito do Senhor vai buscar o local, a pessoa e também a nação, onde houver esta liberdade de expressão, para que possamos ouvir a sua voz. Então, quando o Espírito Santo já vai nos dirigindo de um lugar para o outro, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Ele vai em busca da liberdade. Ele vai falar aqui, ele está falando através de nós, está aqui se comunicando o Espírito Santo em todos esses estudos, examinando as Escrituras, trazendo a sabedoria, trazendo a revelação do céu, se movendo. Se amanhã houver um esgotamento da liberdade, houver um cerceamento dessa liberdade, ele vai buscar outro lugar. Ele vai partir para a liberdade. Onde estiver o Espírito do Senhor, haverá liberdade. Então, essa cultura ocidental, ela já antecipa essa liberdade para a vinda do Espírito Santo, para o mover de Deus em nossas terras, em nossa reflexão, a nossa liberdade de expressão, de falar. É justamente este lugar que o Espírito Santo escolheu para habitar. É onde nós damos liberdade ao Espírito Santo. Você dá essa liberdade na sua vida, na sua mente, na sua consciência. Quando você o busca, clama, invoca a presença do Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo e se entrega, se doa, permite que o Espírito Santo trabalhe com liberdade na sua vida. Ele vai falar através de você. Então, o Espírito de Deus é o Espírito da liberdade. Onde há uma cultura opressiva, de dominação, de castas, ou de reis, ou de autoridades, ou de limitação, desde a infância, em qualquer momento, para as mulheres, para certos cargos, para certos níveis salariais de pessoas que alguém pode falar, o rico pode falar, o pobre não pode falar. Se houver esse tipo de opressão, ali não há liberdade para a ação do Espírito Santo. Essa terra, além de oprimir as pessoas desta terra, desta cultura, ela também está fechando as portas para a ação de Deus nessa terra, para a bênção de Deus, para a presença de Deus. Mas onde há liberdade de expressão, onde há liberdade para que o homem fale, para que todos falem, para ouvir também da boca das crianças o perfeito louvor, para ouvir dos jovens palavra de sabedoria, de revelação, das mulheres cantando, adorando, louvando a Deus, pregando, ensinando, para os homens de todas as tribos, povos, nações, de toda a sua terra, desta nação. Então este é o lugar acessível ao Espírito de Deus. Este é o lugar da ação do Espírito de Deus. É aí que ele trabalha. Ele escolhe quem ele quer. Porque essa liberdade coaduna, entra em um acordo com a vontade de Deus, agrada a Deus. Então nós vemos aqui o profeta Isaías falando da corrupção do Oriente e que são agoureiros os filisteus. Então esse modelo centrado, esse modelo opressivo, ele não agrada a Deus. E o Espírito de Deus, não encontrando ali liberdade, ele não vai permanecer nesta terra. Mas ele vindo para sua casa, habitando na sua vida, habitando no seu país, habitando a sua terra, ele trará luz, conhecimento, ciência, sabedoria, ele trará a bênção do céu sobre esta terra. Vamos então orar, vamos agradecer a Deus pela liberdade que temos para
dar lugar ao Espírito de Deus, porque Ele escolheu a nossa vida para estar aqui falando, ensinando com toda a liberdade. E Ele escolhe também a sua vida, escolhe esta terra para te abençoar. Então vamos clamar, também pedir o batismo com o Espírito Santo para todas as nações da terra, porque onde está o Espírito de Deus, aí é a liberdade. Então será um sinal de liberdade, vai acabar a opressão, vai acabar as guerras, vai acabar toda essa maldade desses povos que pregam um regime ditatorial, fechado, opressor, que vai agora cair por terra, porque nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor, Deus, Pai amado, em nome de Jesus, o Cristo, nós clamamos a Ti, Deus, pela vitória da liberdade, da vida, da vinda do Espírito Santo, sendo derramado sobre todas as nações, sobre toda a terra, como sinal de liberdade, de paz, de amor, ó Deus, da vitória do bem sobre o mal, da vitória da Tua verdade sobre a mentira, daquele que engana, daquele que fala uma coisa, mas ele é traiçoeiro, Senhor. Ele faz outras, ele é mentiroso e faz a guerra, e traz a pobreza, e traz, ó Deus, a morte, a infelicidade, a destruição. Nós repreendemos essa obra do diabo, essa obra de mentira, essa obra de confusão, Senhor. Nós repreendemos agora, em nome de Jesus, e declaramos a vitória da liberdade, da vida, da salvação, da obra do Espírito Santo em todas as nações da terra. Nós clamamos pedindo a Tua bênção sobre todas as famílias da terra, porque nós amamos essas vidas e queremos ver todos vivendo em paz, alegria, segurança na Tua presença, glorificando o Teu nome. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.